Fala galera, James Shadow aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como que modela aquelas superfícies tipo o Museu de Arte Contemporânea do Niemeyer, lá em Niterói, sabe? Qualquer edifício que dá essa volta orgânica, né, que ele é radial, isso é bem fácil de ser criado lá no Rhino usando apenas um comando. Eu vou mostrar o Museu de Arte e algum outro edifício, também alguns objetos, pra vocês poderem pegar como é que o comando funciona. Fechou? Bora lá! Então, galera, aqui no Rhino vocês já conseguem ver algumas linhas. Não sei se com essas linhas vocês já vão decifrar quais objetos que essas linhas vão criar, né? Qual superfície que elas vão criar. Mas antes de falar das linhas e do comando, essa aula aqui, na verdade, pode ser muito importante. Por quê? É algo que eu estava guardando para outros vídeos, mas é muito importante já ir pegando esse pensamento já nesse comando, para depois a gente desenvolver isso com comandos mais avançados. Então, o que é esse pensamento, né, que eu falo tanto lá no Instagram, na verdade, eu também falo muito do como pensar o rinoceros. O que é o pensar o rinoceros? É pensar como criar a superfície, porque afinal de contas, rinoceros, a gente quer criar as superfícies, né? Então, é muito importante a gente saber como que as superfícies são criadas. Um exercício bacana a gente começa a pensar nas linhas de construção de um objeto. Como que a gente desenha essas linhas para criar os objetos que a gente pensa ou desenha à mão ou, né, idealiza para poder ter um resultado interessante. Então, um exercício interessante de se fazer já é com objetos existentes. Vou abrir aqui uma página da internet, reservei aqui poucos, tem um edifício, que é o que a gente vai criar. A gente vai criar uma taça lá também. Então, você olha para uma taça, qualquer foto que a gente olhar aqui, é o quê? Então, imagens, né? É o quê? Como é que seria a construção de uma taça dessa? Então, a gente olha quais são as linhas que construiriam a superfície dessa taça. Então, cada taça tem uma geometria, tá vendo? Umas são mais gordinhas, outras são mais fininhas, cada um tem uma utilidade, né? E elas têm as linhas de construção. Na taça é muito simples de ver o que é uma linha de construção de taça. Por quê? Uma foto, essa aqui é uma foto em perspectiva, mas a gente consegue ter uma noção. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui não tá uma foto, ela tá um pouquinho quadriculada, mas enfim. Vou abrir essa outra aqui. Essa aqui tá melhor. Tá vendo aqui, ó? Imagina que essa linha de borda seria a linha de construção de uma taça. Tá vendo? Uma taça é bem fácil. Quando a gente criar essa superfície, você vai ver aí a gente vai fazer um pensamento reverso. E aí a gente também tem essas superfícies radiais em alguns edifícios. Um dos mais famosos dele é o Gherkin, do Foster, lá em Londres. Esse edifício, presencialmente, ele é surreal. Quando você chega na base dele, ele é muito maior do que parece. É surreal esse prédio. E aí, aqui, lembra da taça? A gente consegue ver essa mesma linha de criação aqui, ó. Que é como se fosse a gente desenhasse só metade dele e fizesse um contorno. Agora eu vou explicar por que essa linha de contorno serve para fazer essa superfície. Vamos lá no Rhino. Aqui eu criei já. Então, como eu falei dessa linha de contorno, aqui agora você já consegue ver mais claramente que eu já criei essas linhas. Então, para cada objeto eu criei uma linha. E depois a gente vai também usar o mesmo comando para fazer lá o Museu de Arte Contemporânea do Niemeyer em Niterói. Então, para fazer essas linhas, eu não crio ela na vista perspectiva, eu crio ela na vista frontal, né? Que aqui ela está chapada em 2D mesmo. Não vai ter perigo da linha se perder no eixo X, Y, né? Z, enfim. Aqui eu desenho só em dois eixos, que seria Z, né? Eu estou na frontal, e X. Aqui embaixo mostra, ó, Z e X. Eu vou desenhar só uma linha aqui, que é exatamente a mesma técnica para todos, tá? Só para vocês irem pegando comigo, que eu seleciono, vou clicar aqui e arrastar, eu vou selecionar aqui o primeiro comando aqui, que é a linha curva, que é a curva orgânica. Essa aqui é o jeito mais livre
Ó, de desenhar, galera. Então vocês vão clicando, enfim, ela vai desenhando. Também tem um vídeo aqui sobre diferentes tipos de linha. Vou deixar aqui em cima. Então a gente começa a tentar replicar o que é um contorno de uma taça. A gente vai clicando, simplesmente. Isso aqui seria mais ou menos o contorno de uma taça. Eu vou ensinar vocês também a colocarem aqui uma imagem. Vamos supor que eu quero desenhar exatamente um objeto e eu não quero ficar só no olho, eu quero colocar uma imagem aqui de fundo, tá? Para colocar uma imagem, a gente vem lá na criação de superfície e vai ter uma imagem aqui quadriculadinha, como se fosse uma imagem sem qualidade, que é para adicionar um plano de foto. A gente só clica uma vez, já vai abrir uma caixinha de diálogo aqui para a gente buscar uma imagem. Eu salvei aqui a foto de uma taça. Então, eu já tá direto no comando. Para iniciar, eu dou um clique, arrasto e ele já vai escalonar a imagem, tá vendo? Para onde eu for, a imagem vai. Vou escalonar ela aqui sem tamanho definido. E tá aí uma imagem em 2D para servir de referência. Então eu vou criar agora, o que eu posso fazer? Eu seleciono o comando curva e eu vou clicando ao longo dessa taça. Aqui está em 3D, ela está em perspectiva, mas eu consigo replicar mais ou menos o que seria essa taça. Tá vendo? Seria mais ou menos isso. Depois eu posso, botão do meio, né, a rodinha do mouse, abre essa caixinha de comando, eu desligo a imagem. Vou descer ela aqui, vai ficar aqui mais embaixo. Para criar o comando, pessoal, eu sempre preciso de uma linha de eixo. O que é a linha de eixo? Eu vou mostrar para vocês agora. Mas imagina que todo objeto tem uma linha de eixo no meio, vertical. Então seria como se fosse a linha que divide o objeto no meio. Se fosse a linha central. Como não? É uma linha central, 100% central no círculo radial. Agora eu posso voltar aqui para a perspectiva e a gente vai começar a criar essa superfície. O comando chama Revolve. Revolve, Enter. Ele fica aqui também na criação de superfície, aqui embaixo, como se fosse um tornadozinho. Vocês veem a linha de eixo lá no meio? É essa linha que a gente precisa desenhar. Então eu seleciono ela, vou criar uma primeira taça. Então a gente lê lá no comando, na barra de comandos embaixo, para selecionar as curvas que vai dar o Revolve. Seleciono a curva, não clico mais nada. Selecionei ela, leio lá de novo, apertar Enter quando tiver selecionado, dou Enter. Agora para selecionar o início do eixo que vai rotacionar, que é essa linha de eixo que eu tinha falado. O início pode ser aqui embaixo, depois o final do eixo aqui em cima. Não clico nada, só dou os 2 cliques, né, começo e final, e vai criar esse, tá vendo? Ele vai, o caminho que vai percorrer. Eu dou um clique em qualquer lugar e eu começo, a criar a superfície. Eu vou girando. Eu posso ou fechar aqui, ela vai dar um snap para fechar, mas às vezes você não sabe clicar exatamente onde. Aqui embaixo na barra de comando tá aqui, Full Circle. É para dar o círculo completo. Você clica nele, dá o círculo completo. Vou criar a taça lá da imagem. Revolve, selecionar a linha, Enter, pode ser o espaço, começo do eixo, fim do eixo. E eu já vou direto lá no Full Circle. Aí, criou a taça. Vou criar o Gherkin lá de Londres. Revolve, selecionar a curva. Enter, começo do eixo, fim do eixo. Clique em um lugar, dou o Full Circle. Isso é só para criar a superfície, tá, galera? Depois a triangulação, esquadria, janela, são aulas mais avançadas, a gente vai fazer depois. Aqui é como se fosse uma jarra. Galera, não olhem o design, tá? O design é horrível. Aqui é como se fosse uma garrafa moderna. Garrafa mais descolada. E aqui é uma das cúpulas, eu fiz bem rapidamente, é como se fosse uma das cúpulas do Palácio Nacional, lá de Brasília. Então, o mesmo esquema. Revolve, seleciona a curva, Enter, começo do eixo, fim do eixo. Clica em um lugar, Full Circle. Para fechar aqui em cima, galera, eu seleciono o objeto, tem um comando que chama Cap, só Cap, que é como se fosse uma capa.
Dou Enter, ele fecha. Aqui agora é o Museu de Arte Contemporânea que eu desenhei. Eu desenhei essa linha na mesma forma que eu desenhei a taça, né? Vista frontal, fui clicando, fiz uma reta aqui. E aí eu cheguei nessa... É bem facinho, mesmo esquema da taça. Então vamos lá, Revolve, seleciono ela. Começo do final. Full Circle. Clica no Full Circle. E aqui a gente pode fazer o mesmo esquema, Cap. Ele vai fechar tanto em cima como embaixo. E numa outra aula eu mostro para vocês como que a gente faz a esquadria. Senão essa aula vai ficar muito longa. Então é isso, galera. Esse não é um comando muito complexo. Ele também não... Eu entendo que ele não é um comando que a gente vai usar bastante, mas ele é muito importante para a gente entender o que é a linha de construção de um objeto. Né? Com essa linha de construção que dá o Revolve, esse é o ponto inicial para a gente começar esse pensamento das linhas de construções de um objeto. Que desde o objeto pequeno é o mesmo pensamento para a gente levar para grandes escalas, como edifício, urbanismo, enfim, não tem limite. Fechou? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e deixe seu comentário também, que eu leio todos, respondo todo mundo. Qualquer sugestão, crítica vai ser muito bem-vinda. E se não for inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho, para vocês ficarem sempre por dentro aí de quando eu postar os vídeos novos. Fechou? Então até o próximo vídeo.